No Brasil Central, nós estamos passando pelo período de transição entre o período das águas, que tem chuva, e o período seco do ano, onde há uma diminuição da precipitação, ou seja, a chuva já começa a declinar. Além disso, existem outros problemas que vão fazer com que as nossas forrageiras diminuam sua produção no período de transição e, consequentemente, no período seco do ano. Além da falta de água, luz e temperatura, as nossas plantas tropicais, em sua maioria, começam a pendoar, ou seja, colocar as inflorescências nessa época do ano, porque o dia encurta, a temperatura cai e as plantas então começam a pendoar. Então, o que acontece durante esse período de transição? Além da gente ter uma baixa produção de forragem, porque falta luz, falta temperatura e nutriente, nós vamos ter também uma qualidade diminuída desse capim, simplesmente porque a planta para de concentrar todos os seus nutrientes na produção de folhas, que é o que de fato aumenta a produção do gado, que faz gado engordar, o que faz vaca dar leite é folha. Então a planta para de concentrar todos os seus nutrientes na produção de folha e passa a concentrar na produção das suas sementes. Além disso, ela alonga muito o talo para colocar essas sementes mais alta do que o dossel, do que esse pasto, para que haja uma facilidade na dispersão dessas sementes, com a esperança de que essas sementes irão germinar e ela irá se manter no sistema. Então isso é um aspecto fisiológico absolutamente normal nas nossas plantas forrageiras que acontece justamente nessa época. Então é muito importante a gente entender que não é muito possível que a gente faça o manejo por altura. É mais importante que durante o período seco do ano, já iniciando esse período seco, nessa época de transição que a gente está, você perceba que é difícil fazer controle de altura de pasto porque a planta não chega na altura de entrada. Então você tem que usar o bom senso para poder ajustar a lotação, não permitindo que seu pasto fique com muitos talos alongados, que senão você vai entrar na próxima água com um pasto com muita macega e muita sobra desses talos, mas também você não deve rapar o pasto, porque é fato que a produtividade diminui muito nesse período. Aqui a gente está num capim paredão que durante o período chuvoso, no auge do período chuvoso, quando a gente tinha muita luz, muita temperatura e chuva, nós conseguimos fazer um ciclo com 14 dias de intervalo. Em 14 dias esse capim já tinha 90 centímetros de altura e agora nós estamos a exatos 14 dias do último pastejo e não conseguimos chegar nem quase a metade da altura de entrada preconizada para esse capim, porque as condições de temperatura, de luminosidade e precipitação não permitem isso. Mas é importante então que mesmo não usando a altura durante o período de transição e durante o período seco para manejar os pastos, que a gente mantenha um bom senso para que o pasto não fique muito passado, muito macegado, porque pastos de pânico máximo, mombaça, miage, paredão, zuri, eles não são muito adequados para que a gente faça de macega período seco, diferente das braquiárias. Então é importante a gente ter isso em mente, que a escolha da forrageira que vai ser utilizada para um diferimento, para a produção de feno em pé é importante, e essas plantas não são indicadas para esse propósito. Então a gente precisa trabalhar para não ter pasto nem passado e nem rapado, nem no período de transição e nem durante o período seco do ano.